Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que a Petrobras pode pagar para vocês, pessoal, e um grande potencial de valorização nas ações da empresa. Com esse fator que eu vou comentar lá no final do vídeo, a Petrobras pode mais do que dobrar o seu capital investido. Então fiquem comigo até o final para vocês saberem sobre essa vantagem inédita que tem investir em Petrobras neste patamar de preço. Fora que também vamos falar um pouco aí de Caixa Seguridade e também sobre as ações da Vale e uma nova perspectiva de crescimento aqui para a empresa. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com Petrobras, né? E essa grande queda que tem acontecido nas ações da empresa. O que acontece, pessoal, é que a gente tem tido aí uma grande desvalorização no preço do barril do petróleo. Perceba que o barril do petróleo teve essa máxima aqui, né? De 120 dólares o barril e caiu para esta mínima de 61 dólares o barril. Então a Petrobras ela acompanhou consequentemente os preços do barril do petróleo. Porém existe um ponto muito positivo, uma sinergia muito boa aqui na empresa. Primeiro que ela começou a voltar a ficar abaixo do valor patrimonial. Segundo fator que o custo médio de extração da Petrobras fica nesta faixa de 28 dólares, então ela ainda tem muita margem para cair, tá? Somente teria prejuízo se o preço do barril caísse para abaixo deste ponto aqui, né? De 28 dólares o barril. A probabilidade disso acontecer é extremamente baixa, pessoal. Por quê? Porque se a commodity cair a tal ponto, isso inviabiliza a produção da Petrobras e, inclusive, pode levar outras commodities para o buraco, como a soja, o milho, que usa como derivados. Então, o mercado jamais deixaria o barril do petróleo, que serve como um benchmark no mercado de commodities, cair para abaixo de 28 dólares. Haveria, sim, uma injeção de liquidez no mercado. Tanto que isso aconteceu lá no ano de 2020, quando o barril atingiu essa faixa de 20 dólares e em seguida precedeu uma valorização bastante expressiva nos preços, tá? Então, sempre quando acontece isso, o barril se recupera. Por isso que eu acho hoje Petrobras muito blindada. Fora essa dívida líquida controlada, um bom payout e a ação possui um bom potencial de alta, porque apenas para ser cotada, né, pelo seu múltiplo médio histórico, a ação já precisaria saltar pelo menos um 100%. E se esses dividendos continuarem sendo poupudos, como está agora, pagando em bons dividendos, né, fazendo aí essa distribuição elevada, o acionista poderia ser amplamente recompensado no médio e longo prazo, com bons dividendos sendo pagos e uma boa valorização nos preços das ações. E até acredito, tá, que a Petrobras poderia pagar para 2026 um dividendo na faixa de R$ 6,00 por ação. Esse dividendo seria suficiente para proporcionar, nas cotações atuais de Petrobras, aproximadamente 20%. E se o preço da commodity voltar a se valorizar um pouco, eu tenho certeza que isso seria pago e, consequentemente, as ações poderiam engatar um ciclo de alta bem forte, tá? Agora, tratando um pouco aqui de Caixa Seguridade, pessoal, né? E hoje a ação a 15,12. Será que é uma oportunidade, uma cilada? Bom, pessoal, a Caixa Seguridade, diferentemente das outras seguradoras que a gente tem aqui no Brasil, Porto Seguro e BB Seguridade, ela é uma empresa mais verticalizada, ela não é cíclica, né? Até apelido ela como se fosse o Itaú, porém ali do setor de seguros. Por quê? Porque hoje a Caixa Seguridade, ela detém como principal foco o seguro habitacional, que é obrigatório por lei. Então olha só que interessante, tá? É um tipo de segurança incalculável e fora que o nível de sinistralidade neste tipo de segmento é muito baixo, pessoal. A sinistralidade da Caixa fica inferior ao da Porto Seguro e até mesmo inferior ao da BB Seguridade. Até por isso que o PL da empresa é mais alto. Quando você pega o PL de uma BB Seguridade, você vê em 7. Hoje o da Caixa está em 10 vezes. O mercado paga por esta qualidade mais elevada, tá?
Portanto, mesmo hoje a 10 vezes eu acho descontado, porque quando a gente pega o PL projetivo aqui da Caixa Seguridade, a gente vê que a ação ainda está barata. Hoje ela vale ali na bolsa, né? 45 bi, tem conseguido crescer a uma taxa média de 8 a 9% ao ano. Então 45 bi dividido por 5 bi de lucro, temos aqui um PL de 9. A média histórica da empresa fica em 13. Temos um desconto total de 30,7% em relação à sua média histórica, fazendo com que, caso a empresa fosse precificada pela média histórica dela, considerando o PL atual, ela precisasse se valorizar, tá? Ou seja, aqui ó, 13 dividido por 9 precisasse subir pelo menos ali 44% na cotação. Então já nesses R$ 15 eu vejo desconto. Uma baita oportunidade mesmo seria se a Caixa Seguridade baixasse de 14,50. Como já chegou, ó, a cotação chegou aqui em R$ 13, tá? Aqui para mim foi um fundo bem interessante na empresa. Então eu sempre fico de olho na Caixa porque eu posso sim futuramente colocar ela na minha carteira. Por agora eu estou comprando fortemente BB Seguridade, que eu acho também está muito descontada, é um pouco mais cíclica, mas também tem uma segurança bastante interessante. E a perspectiva de dividendos na Caixa é boa, de ficar em 7 a 8% ao ano e ter uma perspectiva de valorização interessante. Se ela continuar crescendo, se ela continuar aí, né, tendo esse crescimento no lucro, ela poderia sim se apreciar e quem sabe num futuro próximo a ação pudesse dobrar, principalmente se a bolsa, né, engatasse um ciclo de alta, a Caixa poderia tanto subir e ainda pagar bons dividendos aqui para vocês. E aliado ao nível de segurança incalculável, né? Porque o seguro habitacional, ele tem ali uma segurança muito interessante. Seguradoras, em geral, são muito boas na carteira do investidor, que trazem ali, né, anticiclicidade para sua carteira e, consequentemente, um nível de dividendos, tá, bem expressivo para médio e longo prazo. E, por fim, temos as ações da Vale, pessoal. A Vale vem subindo aqui na cotação. Perceba que quando a gente pega a cotação padrão, saiu aqui dos seus R$ 49,00 em junho de 2025 para esta região dos R$ 61,00. E por que que a Vale vem subindo? Por conta da alta no preço do minério de ferro. Perceba aqui, né, que basicamente neste ano o preço do minério já saiu aqui dos $94 a pelota para essa faixa de $105 a pelota. Então, por isso que a Vale acabou acompanhando. E isso acontece por quê? Porque ela é muito sensível aos preços da commodity, né? Se a gente pega aqui, ó, mas está longe do topo, esse é um bom sinal. Perceba que o topo do minério de ferro foi $225. Então, perceba que a Vale ainda teria espaço para se valorizar bastante, já que aparentemente o preço hoje do minério de ferro está nos seus fundos, semelhante aqui a 2020, onde o preço chegou muito parecido com o que está agora, e a Vale se tornou uma grande barganha nessa época, tá? E o que acontece com a Vale, pessoal, uma sinergia muito interessante que eu vejo aqui na empresa, é que além dela estar barata hoje, colocando aqui a fórmula do GRA, a gente percebe que a Vale está muito barata, pessoal, né? Hoje ela tem um preço justo de R$ 125,00, que dividido pelo preço atual de 63, temos um potencial de alta de quase 100%, né? Fora os bons dividendos que podem continuar sendo pagos. E um gatilho plus aqui na empresa seria esse possível crescimento no mercado indiano. A Vale cansou ali de crescer na China, até porque a China já está estagnada há um certo tempo, tá? O mercado chinês já não tem tanto espaço para crescimento. E agora, no mercado indiano, ela pode encontrar um minério de ferro de mais alto teor de concentração, com muito mais qualidade, fazendo aí, consequentemente, a Vale engatar um novo ciclo de crescimento, tá? E o mais legal que no mercado indiano, pessoal, a perspectiva é que o minério de ferro encontrado lá, a pelota do minério de ferro, consequentemente é superior em teor de concentração ao de Carajás. Então ela teria tanto potencial de valorização e também, consequentemente, tá, de bons pagamentos de proventos. Se nesse cenário de baixa da commodity a empresa já está conseguindo ter um bom repasse, imagina só se a gente engata um ciclo de alta. E perceba que hoje ela representa, né, 3% da carteira total. E pretendo gradativamente aumentando posição. Como eu acabei comprando bastante Itaú e vou continuar comprando até atingir 1.400 ações do Banco Itaú, depois eu posso voltar a aportar na Vale, tá? Depois que eu atingir minha meta de ações do Itaú, eu vou voltar a comprar Vale com bastante consistência. E fiquem atentos, tá? Até porque aí a Vale pode em breve se tornar uma das ações aqui com maior posição na carteira. A maior posição que eu digo não em termos percentuais, tá? Mas em quantidade de ações. Eu posso atingir umas 150, 200 ações aqui da empresa, até porque empresas de commodities eu sempre prefiro ter um pouco menos, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Se engatar um mercado de baixo, o dividendo se reduzir muito, eu tenho as minhas ações previsíveis me dando bons dividendos para comprar mais dessas empresas. E a única empresa cíclica aqui que eu confio ter uma grande posição são as ações do Banco do Brasil, tá? O Banco
Banco do Brasil, por mais que ele seja exposto ao agronegócio, ele consegue contornar uma situação de ciclo de baixa, como tem acontecido agora. Por quê? Porque a gestão pode controlar o uso do crédito para o produtor rural e tudo mais que vocês já sabem, tá? Não quero me alongar porque o foco desse vídeo não é o Banco do Brasil, mas apenas entendendo por que eu tenho essa concentração. Porque mesmo em períodos turbulentos, o banco ainda paga um dividendo na faixa de 5 a 7% ao ano. Em períodos de bonança, ele paga de 8 a 12%, enquanto Vale e Petrobras, em períodos de turbulência extrema, não pagam isso, tá? Claro, o cenário hoje está desafiador, tá? Mas não a tal ponto de inviabilizar aqui a produção dessas empresas. E claro que hoje a Vale ela também tem um custo de produção muito baixo, semelhante ao da Petrobras. O custo de produção por pelota de minério de ferro da Vale fica de 54 dólares, tá? A pelota, a tonelada. Hoje o minério em 105, a empresa tem muita margem. Qual a probabilidade do preço do minério cair para 54 dólares? Nula, tá? Extremamente nula. Por quê? Porque isso inviabilizaria a produção global. Mas, Pablo, o que é isso de inviabilizar a produção global? Pessoal, se isso acontecer, o mercado não vai deixar o preço da commodity por muito tempo. Ele vai voltar a fazer subir, nem que for com injeção de liquidez, tá? Porque isso faz com que a empresa paralise o estoque. Então, imagina só se a Vale paralisasse o estoque dela por não ter margem, ter uma margem zerada, e, consequentemente, a Petrobras também paralisasse o estoque. Isso geraria um choque global no mundo, não somente no Brasil não, tá? Porque essas empresas, elas têm uma relevância mundial. Então, consequentemente, o mercado jamais deixaria. Perceba que o único momento que aconteceu foi aqui na crise de Brumadinho, tá? Onde estourou uma barragem ali na Vale, mas depois disso precedeu uma valorização bem expressiva. E os preços aqui da commodity voltaram para cima novamente, acima dos 50 dólares. Então, o mercado, ele tem esse efeito, né? Se perceber que tá caindo muito, ele vai jogar liquidez para voltar para cima novamente. Você, investidor de ações de commodities, tem essa proteção de que se tudo azedar, não vai durar por muito tempo. Pode sim chegar abaixo de 50, 40? Pode chegar. Mas a questão é, poder pode, mas e se perdurar? Não, não vai perdurar, pessoal. A chance de poder acontecer é verdade, mas de ficar naquele cenário é nula, porque aí o mercado vai rapidamente perceber isso e jogar o preço da commodity para cima novamente. Então você tem essa proteção, tanto na Petrobras quanto na Vale, de que os preços não podem cair a tal ponto de inviabilizar e prejudicar a produção global, tá? Essas empresas têm um nível aí, consequentemente, de influência internacional, no caso aí mundial, tá? Então, esse é o bom ponto de você investir nesse tipo de empresa. Tanto Vale e Petrobras são gigantes nos setores onde atuam e cada vez mais tem reduzido o seu custo caixa, diferentemente de suas concorrentes, né? Que como aí a Vale tem concorrentes como a Rio Tinto, a CSN Mineração, que tem aí consequentemente uma parte em siderurgia, né? Mas o custo de extração acaba sendo muito mais elevado. Então, se a gente engatar um ciclo de baixa duradouro da commodity, você vai sofrer. Sua carteira vai derreter e você não vai receber bons dividendos. E a Petrobras, ela tem como concorrentes as petrolíferas júniores, né? PetroRio e tem aí a PetroRecôncavo. A que tem menor custo de extração é a Petrobras e no setor de mineração é a Vale. Por isso que eu decidi, em níveis de segurança, ter essas duas na carteira. Eu fico de fora, tá? Da PetroRecôncavo, da PetroRio, mesmo o PetroRio com seu retorno espetacular. Se azedar, pessoal, já era, tá? E a gente não se sabe se essas empresas vão voltar de fato a ter lucratividade. Esse é o meu ponto de vista. Lembrando que cada investidor tem um ponto de vista diferente. Não existe certo ou errado, existe você investir no que te deixa mais confortável, tá? E hoje o que me deixa mais confortável é ter ações da Petrobras e Vale, porém uma porcentagem um pouco mais reduzida do que as outras ações. Prefiro ter uma concentração maior no setor financeiro, setor elétrico, setor ali, né, de seguradoras. Então, tudo isso aqui com uma base interessante de você comprar barato, a bons preços, que pague bons dividendos e ter aí, consequentemente, commodities na carteira. E se o preço ficar atrativo, eu posso ir comprando mais e mais aqui, pensando em médio a longo prazo. E todas as três seguem baratas e com boas perspectivas. Nossa, Pablo, muito complicado fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos proporcione facilidade, praticidade e traga um potencial de rentabilidade mais elevado? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês,
essa planilha está mais barata do que isso, tá? E você tem acesso a mais de 100 ações aqui em tempo real, ou seja, trabalho zero para você. Fora que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real, tá? Então olha só que interessante, imagina só em tempo real uma planilha atualizando sem que você precise fazer absolutamente nada. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Petrobras, Caixa e Vale. Em particular, na carteira eu possuo apenas aqui dessas citadas, Petrobras e Vale. Não possuo Caixa e Seguridade, portanto fico de olho, quem sabe no futuro próximo eu não possa colocar aqui na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus no próximo vídeo e fui!